nossos irmãos aqui que me deram essa oportunidade de trabalho, trabalhar é sempre bom, né? E sempre bom, sempre sou recebido com muito carinho aqui pelos irmãos que trabalham aqui nessa casa. E a gente hoje veio trazer um pouquinho sobre a causa das aflições. Como nós vimos as aflições no mundo? É interessante que a gente estava lendo aqui a mensagem aqui no início, né, essa mensagem de abertura, fala que a escola é o quê? É um local de aprendizado. Todos nós aprendemos alguma coisa, mas como nós vimos as aflições? Nós vemos como uma coisa ruim ou como um instrumento de ensino? Acho que a maioria de nós vê como uma coisa ruim. Nós reclamamos muito, nós reclamamos de tudo. Por tudo e por todos. Nós nunca estamos satisfeitos com nada. E aí a gente vai tentar entender um pouquinho essas coisas, principalmente as causas atuais da aflição. O que leva a gente a ter essa aflição atualmente, né? E se a gente parar para perceber, nós temos vivido num momento que tem tido muita aflição, principalmente aqui no nosso país. Por que não colocar mais próximo da gente aqui o nosso estado do Rio de Janeiro? Né? Com tantas dificuldades que têm surgido. Então a gente vai tentar aprender um pouquinho aqui, tentar entender um pouquinho mais a respeito desse tema de hoje. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remotando-se a origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. É muito interessante a gente ver. Tem coisas que são de vidas passadas, que a gente atrás, que a gente precisa passar por isso para a gente aprender. Se a gente não aprende, a gente sempre vai voltar naquela situação. Nós ficamos numa situação como um aluno na escola. A gente aprende a lição ali, aí como é que a gente vai fazer para avaliar se você está preparado ou não? Através das provas. Aí a gente vai, erra de novo e continua preso naquilo dali, vai voltar sempre com aquelas mesmas dificuldades. Mas tem também as causas atuais. O que nos leva a essas aflições nas causas atuais? Aí vem uma frase simples de Jesus: a cada um segundo suas obras, ou melhor, a cada um segundo as suas escolhas. O que nós temos escolhido para a nossa vida? Nós já paramos para refletir sobre isso? O que nós fazemos no dia a dia? Nós refletimos sobre o que nós vamos fazer? Sobre as palavras que nós vamos utilizar? Todo dia a gente escolhe a roupa que a gente vai usar, a gente escolhe o caminho que a gente vai fazer para chegar a determinado lugar, ao nosso trabalho, ao nosso lar. Qual ônibus que nós vamos pegar que nos deixa num ponto mais próximo aonde nós desejamos ir. Mas nós escolhemos as nossas palavras? Escolhemos as nossas atitudes? Na maioria das vezes não. Nós agimos no ímpeto. Se alguém falou alguma coisa para a gente coloca o quê? Eu tenho que responder na mesma hora. Não medita sobre isso. E é uma coisa muito interessante, que essa semana eu estava até conversando com uma amiga do trabalho, que ela está passando por algumas dificuldades, e eu estava conversando com ela a respeito da respiração. Nós damos valor à nossa respiração? Nem prestamos atenção. Nem prestamos atenção. Só quando está gripado. Só quando está gripado, que aí está entupido, a gente... Mas respirar faz uma diferença enorme para a gente, se a gente parar para analisar. Porque se a gente respirasse melhor, nós conseguiríamos estar mais serenos diante das coisas na vida. Pode perceber, qual é geralmente o ensinamento que a gente dá? Quando a gente está muito aflito, respira fundo. E quando a gente respira fundo, a gente não se acalma.
se a gente prestasse um pouquinho mais atenção na nossa respiração, no nosso dia a dia, na forma como nós lidamos com os outros, nós evitaríamos uma série de problemas que nós causamos. Algumas vezes sabemos que causamos aqueles problemas, algumas vezes não. Mas sempre gera alguma consequência. Seja boa ou ruim. Mas cada escolha que a gente faz sempre vai ter uma consequência para a gente. Então seria fundamental o quê? Que a gente respirasse melhor, para que a gente evitasse uma série de problemas, uma série de aflições. Quando a gente toma alguma atitude errada na nossa vida, vamos falar por nós espíritas, porque nós espíritas já temos uma consciência melhor de como funcionam as coisas. Como fica a nossa consciência? Nós ficamos logo aflitos. Errei, não devia ter falado assim com fulano, não deveria ter agido dessa forma. E a gente muitas vezes não reflete. Chico falava uma coisa até muito interessante. Se a gente não tem nada de útil para falar, é melhor que a gente se cale. Porque quando a palavra sai, não tem mais volta. Às vezes a palavra, até a gente estava conversando sobre isso essa semana, um estudo sobre o André Luiz lá na nossa casa, no Humildade e Amor, e perguntei para o pessoal, gente, nós deixamos de apedrejar as pessoas? O que vocês acham? Nós só não apedrejamos mais como a pedra instrumento, mas as nossas palavras, pensamentos. E isso dói muito mais do que às vezes você tomar uma pedrada. Você vai tomar uma pedrada, daqui a pouco você vai fazer um curativo e vai passar. Mas e as nossas palavras? Como os outros recebem as nossas palavras? O nosso tom de voz, ou ele irrita, ou ele vai acalmar a pessoa. A nossa forma de se expressar. Se a gente chega num lugar, a pessoa recebe a gente com mau humor, como é que nós nos sentimos? Agora, se a gente chega e a pessoa recebe a gente bem, com um abraço, com um sorriso, como é que a gente não vai se sentir bem melhor? Se a gente gosta de ser recebido assim, por que nós não podemos fazer isso pelos nossos irmãos no dia a dia? Com isso a gente evita uma série de problemas, uma série de aflições, que às vezes a gente pode não colher agora, mas vai colher lá na frente de alguma forma. E eu estava vendo aqui nos informes, Marcha pela Vida. Eu tenho muitos amigos que infelizmente estão fazendo uma escolha um pouco, vamos dizer assim, de forma enganada, com relação ao aborto e à liberação das drogas, achando que isso vai resolver uma série de problemas no nosso planeta. Isso não vai resolver nada. Vai complicar mais ainda. Quantas aflições não vão causar com tudo isso? Não sabem nem o que estão falando. E tudo isso, essas escolhas que muitas vezes eles fazem, no futuro vai causar aflições para eles. A gente nunca acha que as coisas voltam para a gente. É como se a gente jogasse um bumerangue. O bumerangue vai e volta para a gente. Então muitos deles não estão refletindo sobre isso, sobre esse problema, causando uma aflição para eles mesmos e para as pessoas que querem fazer isso. E tem até pessoas que têm conhecimento do Espiritismo. Tem conhecimento do Espiritismo E pensa dessa forma. E um detalhe fundamental: nós espíritas temos uma responsabilidade enorme, porque nós já conhecemos. A nossa aflição vai ser muito maior do que aquele que desconhece. Porque aquele ali está falando de forma
ignorante, porque não conhece, não tem o conhecimento da causa. Mas nós espíritas sabemos. E nós responderemos muito mais por isso. Jesus já não fala aqui, muito é dado, muito será cobrado. E a gente está tendo um acesso a informações enormes. Então a gente, em nenhum momento, a gente pode abraçar essa causa do aborto ou da liberação de drogas. Tem tantas outras formas da gente resolver esse problema. E a gente não reflete sobre isso. Isso só vai causando cada vez mais aflição. Eu que não apoio, às vezes fico aflito com isso que as pessoas estão tentando empurrar como certo para a gente. É triste a gente ver isso. No momento onde a gente está caminhando para quê? Para a evolução. E a gente vê uma coisa que tentando puxar a gente, tentando retardar o nosso avanço. Enquanto se pedir por isso, o reino de Jesus ainda não vai se estabelecer na terra. Então a gente tem uma responsabilidade enorme ao escolher as nossas atitudes, as nossas palavras no nosso dia a dia, para se evitar justamente a questão da aflição. Nós, como temos conhecimento, nós devemos passar adiante esse conhecimento. Agora, se o outro não quiser, aí é responsabilidade dele, não é nossa. A nossa parte nós temos que fazer, que é o quê? De procurar orientar, de procurar mostrar o caminho. Mas todo mundo tem o seu livre-arbítrio, assim como nós temos o nosso para escolher qual caminho nós vamos seguir. Hoje nós fizemos uma escolha o quê? Boa por estarmos aqui, tentando aprender um pouquinho, tentando estudar um pouquinho mais, compreender os ensinamentos de Jesus. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? É uma coisa que é muito interessante, a gente está vendo ali na foto, os excessos que a gente muitas vezes comete. Cigarro, bebidas, comida em excesso. Ou inadequadas. André Luiz, no livro Missionários da Luz, que até a casa aqui está fazendo estudo, tem um capítulo que trata sobre os médiuns até que se alimentam de forma errada, que comem alimentos muito temperados, uma série de alimentos que prejudicam a gente no dia a dia. E André Luiz fala uma coisa muito interessante também. O ser, ele tem que comer para viver, não viver para comer. Então a gente tem que procurar um equilíbrio em tudo na nossa vida. Em tudo a gente tem que buscar sempre um equilíbrio. Só que a gente tem visto muito essa coisa do ímpeto de se conseguir dinheiro de forma rápida, fácil, atropela o outro. O egoísmo, muitas vezes, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto você, se eu não quiser. Infelizmente a gente tem visto muito isso. A gente fica observando no dia a dia como as pessoas só pensam nelas. A gente não está fazendo aqui a intenção, com a intenção de julgar. Porque o Evangelho fala que a gente precisa observar os atos errados para saber que a gente não pode fazer aquilo. Mas também nós somos egoístas de alguma forma. Em alguma coisa nós somos egoístas. Às vezes com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos bens pessoais. Nós espíritas também somos. Nós estamos aqui tentando se desvencilhar disso, do orgulho e do egoísmo, que nós ainda carregamos muito isso dentro da gente. Já de quantas vidas que já nós vamos trazendo isso? Então a gente tem que estar sempre pensando nesse caso aqui, ó, nós mesmos causamos a nossa ruína, a nossa queda, com coisas bobas no dia a dia.
A gente estava falando com a questão do aborto. Aí a gente critica muitas vezes as mães que vivem nas ruas, que têm vários filhos. O Chico colocava uma coisa muito interessante com relação a isso, que muitas vezes essas mães que fazem isso são as mães parideiras. Os filhos que ninguém aceita vir. Quem já reparou que cada vez mais as famílias que têm uma condição melhor só pensam em ter um filho? Quando pensa. Porque às vezes pensa assim, primeiro nós vamos nos estabilizar financeiramente, depois a gente vai ter um filho. Aí começa a trabalhar para juntar dinheiro, vai juntando e o tempo passa e não tem filho. E muitas vezes a gente se predispõe, se oferece lá na espiritualidade e dá oportunidade a espíritos que precisam reencarnar com a gente, para a gente tentar se entender, porque dentro do lar a gente existe os espíritos afins e os nossos adversários do passado. E nós precisamos nos entender com esses adversários. E quando a gente faz esse ato de não permitir que venham, quem é que vai dar oportunidade a esses espíritos de reencarnarem e evoluírem? São muitas vezes essas irmãs que vivem nas ruas. A gente pode e deve fazer algum trabalho com relação a isso. Eu estou tentando trabalhar com a questão da educação, e eu fui visitar um projeto na Maré. E a mulher que coordena esse trabalho, ela pega crianças que foram violentadas sexualmente, crianças que perderam seus pais para as drogas, lares destruídos por causa do tráfico e uma série de coisas mais, a violência que existe no dia a dia dentro daquela comunidade, e ela faz um trabalho maravilhoso com aquelas crianças. Ela fala que ela não consegue livrar todos do caminho, mas o índice dos que seguem pelo caminho do bem é 80%. Olha que trabalho maravilhoso. Só de você afastar um caminho. São filhos do coração dela. E eu vi o projeto, como ela trata aquelas crianças com carinho. Ela com isso está evitando o quê? Uma série de aflições. Porque a aflição a gente vai causar mesmo não fazendo mal. A gente faz o bem sempre, quando o bem bate na nossa porta. Se a gente não faz o bem, então a gente está fazendo o quê? O mal nada mais é do que a ausência do bem. Quando a gente deixa de auxiliar alguém, se a gente tem condições de auxiliar, a gente não auxilia, isso causa aflições para a gente. Porque aquele irmão ali, muitas vezes, é enviado por Deus, porque a gente tinha alguma coisa para auxiliar aquele irmão. Pode não ser material, mas como nós falamos aqui, um simples sorriso, um simples bom dia, um abraço, isso faz uma enorme diferença. Às vezes para a gente não faz, mas para aquele que está recebendo, faz uma diferença enorme. Se sentir amado, se sentir querido, saber que alguém está dando uma oportunidade de ele poder falar, da gente poder ouvir. E essa é uma caridade mais difícil que a gente tem, de ouvir o outro. Quando às vezes a gente vê fulano andando na rua, lá vem fulano, a gente atravessa para o outro lado da rua para não ter que parar para, muitas vezes, não ouvir aquela pessoa. Isso que a gente precisa aprender no nosso dia a dia, para evitar essas aflições, deixar um pouquinho de ser egoístas. Porque há tantas formas da gente auxiliar ao próximo, e todo dia existe uma que passa pela gente e a gente deixa de fazer. E lá no futuro, isso vai causar aflição para a gente. Quantas vezes a gente deixou de auxiliar ao próximo, justamente porque a gente às vezes está
no egoísmo, olhando só para a gente. Muitas vezes a gente acha também que o nosso problema é maior do que o do outro. Quando eu comecei a trabalhar no atendimento fraterno, para mim isso foi eu digo para vocês que foi o trabalho que eu mais gosto dentro da casa espírita. Infelizmente agora, devido a estudo e trabalho, eu não estou conseguindo conciliar, mas eu pretendo em breve voltar, que eu acho que é um dos melhores trabalhos que se tem na casa espírita. O atendimento fraterno, a gente sentava e ouvia aqueles irmãos conversando com a gente, e é um aprendizado. Por quê? Porque eu ficava pensando, o que são meus problemas diante daquele irmão ali que está conversando comigo? Eu tenho alguma coisa que reclamar da minha vida? Talvez não seja da forma como eu quero a minha vida, mas muitas vezes eu tenho uma família, que muitas vezes esses irmãos têm uma família destruída, que não se unem. Eu tenho um teto que me abriga e muitos desses irmãos não têm. Eu tenho o que vestir, eu tenho o que comer. Eu quero reclamar de quê? Isso me fez refletir muito. Eu aprendi muito diante desse trabalho. E eu acho que em todos os dias nós fazemos um atendimento fraterno. Quando nós paramos para conversar, quando nós damos uma orientação, quando nós ouvimos alguém, um simples abraço. Eu trabalho lidando com o público. E em determinada situação eu peguei um caso que foi um pouco constrangedor, porque eu trabalho perto do fórum, lá no centro da cidade, e às vezes as pessoas vêm com os processos para tirar xerox, ou fazer para impressão, ou escanear, alguma coisa assim. E eu peguei um caso de uma senhora que me tocou o coração. E para ela não ficar constrangida, eu coloquei ela para dentro do balcão. Porque entram outros clientes. E eu fui conversando com ela estava numa situação muito complicada. E ela fui conversando com ela foi se acalmando, depois ela me explicou com calma o que tinha acontecido. Eu falei, você não precisa me contar o que aconteceu, mas ela resolveu conversar comigo. E me explicou e eu dei todo o apoio a ela. E quando ela foi embora, ela falou assim, posso te dar um abraço? Aí ela falou, pode. E me agradeceu por eu ter ajudado. Para mim, eu acho que isso foi melhor do que qualquer coisa. Esse abraço que a gente pode trocar, eu ter podido auxiliá-la. E todos os dias eu pego clientes assim, clientes que há necessidade de se conversar, necessidade que às vezes chegam em situações complicadas tentando resolver seus problemas, às vezes chegam até de mau humor. Mas aí, como eu estou falando, às vezes a gente dá um sorriso, recebe bem aquela pessoa, a gente consegue desmanchar aquela vibração que aquela pessoa está. Mesmo que ela não converse com a gente sobre o que está passando, mas só da gente ter conseguido fazer aquela pessoa mudar um pouco a vibração, faz uma diferença enorme. A gente precisa estar mais atento aos irmãos que estão ao nosso lado. E o Espiritismo nos chama a atenção para isso. Quando a gente estuda o Espiritismo, a gente consegue abrir várias portas. A gente consegue observar melhor as nossas atitudes e as coisas que acontecem ao nosso redor no dia a dia. Eu aprendi muito com isso. Estava até essa semana, justamente no André Luiz, se a gente for fazer o estudo do Evangelho a primeira vez, e daqui a algum tempo a gente voltar, fizer o estudo do Evangelho a segunda vez, a gente vai ver que a gente já compreende melhor do que na primeira. E assim vai indo, cada vez que a gente vai ampliando os nossos estudos, nossos conhecimentos diante da doutrina espírita, nós vamos ampliando a nossa percepção ao redor, nós passamos a olhar o outro de forma diferente. Olhamos para nós mesmos até também de forma diferente. E passamos a pensar mais sobre as nossas atitudes, sobre os nossos atos. Não significa que a gente não vai errar, mas a gente já sabe como reparar.
A gente sabe que a gente tem que pedir perdão e principalmente perdoar, que ainda é muito difícil da gente fazer. A gente sabe perdoar de coração. A gente ainda está engatinhando, mas um dia a gente vai chegar lá. O processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Acostumado às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos, somente quando a dor o visita é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontra lenitivo, anelando por conquistas mais importantes. Vez por outra experimenta a paz, que passa a querer em forma duradoura. No começo são as dores como intervalos de bem-estar que o assinalam, até conseguir a tranquilidade com breves presenças do sofrimento, culminando com a plenitude sem aflição. Isso é a nossa irmã Joana de Ângeles que traz. As nossas atitudes muitas vezes causam o que para a gente? Dor, sofrimento. Muitas vezes a gente chega na casa espírita através do quê? Da dor. A maioria de nós chega na casa espírita pela dor. Poucos chegam pelo amor. Então a gente percebe o seguinte: quando a pessoa vem buscar a casa espírita através da dor e ela encontra uma paz, sente um alívio daquela dor, o que a gente quer? Quer continuar sofrendo ou a gente quer encontrar a paz? É isso que ela coloca, através das nossas atitudes. Quando a dor visita a gente encontra a paz, a gente começa a ter o desejo de ter a paz. Isso só vai vir através do quê? Da nossa mudança. Para isso nós precisamos querer realmente buscar isso, essa paz, e muito esforço. Porque sem esforço a gente não vai alcançar isso, essa paz. Isso que a gente precisa, dessa paz. Mas a gente só vai conseguir isso através do nosso esforço diário. Refletir, aí vai inverter. Em vez da gente ter, a gente vai ter muito mais momentos de paz do que de sofrimento. A gente ainda vai esbarrar muito ainda com a dor no caminho. Isso faz parte. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Aqui é uma escola onde a gente aprende. E a gente tem que buscar essa paz através dessas lições que a escola vem trazendo para a gente. Como eu estava falando aqui do atendimento fraterno, quando a gente passa a auxiliar ao outro, a gente para de olhar um pouquinho para nós mesmos. Isso é um alívio para a nossa dor, porque a gente esquece. Como o Chico, tem o exemplo do Chico, que o Chico estava passando por uma dificuldade e fala com o Emmanuel: Emmanuel, dá para você conversar com Maria a respeito do meu problema, para ver se ela consegue resolver? E o Emmanuel falou: tá, eu vou conversar com ela, enquanto isso você vai trabalhando. E o Chico foi trabalhando, o Chico esqueceu completamente. Um dia o Emmanuel fala: ah, Chico, você lembra daquele problema que você pediu para eu conversar com Maria? Ah, lembro, é verdade, Emmanuel. O que ela disse? Ela disse: isso passa. Já tinha até passado. Por quê? Porque o Chico estava envolvido